Olá, acadêmicos! Eu sou a professora Marina Mioto Negrão, mestre em Linguística. Primeiramente, é preciso que vocês compreendam que é uma disciplina que todas as pessoas que fazem um curso superior, desde uma graduação até um doutorado, um pós-doutorado, precisam ter um conhecimento bastante minucioso sobre essa disciplina. Então, ela será de um grande aproveitamento para vocês. Nós temos um livro dividido em 3 unidades. Na primeira unidade, vamos trabalhar alguns conceitos teóricos sobre a disciplina. Na segunda unidade, nós trabalhamos algumas técnicas relacionadas a produções de texto. E na terceira unidade, nós trabalhamos sobre regras para a elaboração desses trabalhos acadêmicos. Então, na primeira unidade, nós decidimos colocar um título sobre instrumentalização teórica. Por que instrumentalização teórica? Porque como ele vai trabalhar com vários critérios relacionados a conceitos para que você consiga elaborar e refletir o resto do seu trabalho, então ele vai te dar instrumentos para que você trabalhe com os conceitos. E o primeiro deles é definir o que significa essa disciplina de metodologia científica. Por que ela é uma disciplina? Então, é preciso compreender que metodologia é estudar o método de algo que você vai pesquisar. E científico, porque tudo aquilo que se pesquisa, que se estuda, que se trabalha, é científico. Porque você terá um projeto em que irá elaborar algo que foi uma dúvida que surgiu durante algum estudo. E isso se torna científico. Para facilitar um pouco o entendimento, nós temos uma definição que diz que a disciplina de metodologia científica parte de um conjunto de métodos, princípios e regras empregadas por uma atividade ou uma disciplina. Ou seja, irá acontecer uma dúvida em algum assunto, seja ele em qual área de pesquisa for, e isso irá ser trabalhado, estudado e trabalhado os conceitos para verificação de todo esse trabalho. Por isso, metodologia científica. Em um segundo momento, como nós falamos em metodologia, em se trabalhar alguma coisa, você irá fazer uma pesquisa. Então, é preciso definir para você, acadêmico, o que seja uma pesquisa. E a primeira coisa é entender que pesquisa é construção de conhecimento. E o que vem a ser essa construção de conhecimento? É exatamente as etapas que você irá produzir para chegar a essa construção. Então, primeiro você fará uma leitura, um conhecimento de mundo, um conhecimento de campo, e tudo isso vai levar ao conhecimento final. Então, pesquisar é fazer esse processo para o conhecimento. Então, nós dizemos assim, que a pesquisa e essa construção de conhecimento é como algo que você tem durante toda a sua vida. Você precisa de uma referência, uma dúvida, um questionamento, e aí vai pesquisar sobre isso. Tudo que outros autores já falaram sobre isso, outros estudiosos, trabalhos recentes sobre esse mesmo assunto, e também pode acontecer de ser um assunto novo. E se acontecer isso, vai significar que você está fazendo uma nova pesquisa, algo que não aconteceu, mas sempre haverá uma linha de pesquisa que vai te levar a esse conhecimento já existente. Então, pesquisa é construção. Por quê? Porque você precisa trabalhar etapas, processos e projetos de um determinado conhecimento. Se você falou em metodologia da pesquisa, falou em pesquisar alguma coisa, e nós definimos isso também como uma ciência, é preciso compreender o que é ciência. Em alguns momentos, as pessoas entendem ciências apenas como aquela disciplina que se estuda nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. Mas, na verdade, ciência, além de ser o nome de uma disciplina, a ciência é todo o conhecimento adquirido que vai levar a uma reflexão. E tudo isso a partir de um método de pesquisa e de elaboração. Para deixar um pouco mais claro para vocês, nós vamos apresentar a definição de que ciência é um modo de compreender e analisar o mundo empírico, envolvendo o conjunto de procedimentos e a busca do conhecimento
científico. Quando se fala em mundo empírico, vai ser uma parte relacionada ao que você já tem de conhecimento, aquilo que você vai pesquisar, o que já existe sobre esse conhecimento documentado e aquilo que vai surgir, que são os novos conhecimentos. Então, você fará uma união de tudo isso para definir o seu projeto. Por isso, se estudar a metodologia da pesquisa científica. E falamos tanto em conhecimento, e o que verdadeiramente é conhecimento? Na verdade, conhecimento, ele parte de várias vertentes, várias áreas, e nós vamos falar das 4 mais conhecidas e principais. A primeira delas é o conhecimento empírico, é aquele conhecimento que você traz com você, porque pela educação que você teve, o lugar onde você viveu, os conhecimentos que você já ouviu, e aí você vai transformando tudo isso. Isso é conhecimento empírico, adquirido com as suas experiências de vida. O segundo conhecimento bastante importante é o conhecimento científico. Esse sim é o conhecimento de uma pesquisa, com metodologia, com conteúdos, que precisa ir até uma fonte, e ele é científico porque ele precisa de uma comprovação. É uma ciência que precisa de uma comprovação. E o terceiro é o filosófico. Esse está ligado às teorias de conhecimento. Nós temos grandes filósofos renomados, porque o que é filosofia? É você estudar o conhecimento e tentar comprovar a existência humana. E essa existência humana, não só você enquanto ser humano, mas tudo aquilo que envolve o nosso mundo. E fazendo um ligamento a esse outro conhecimento, nós temos o quarto conhecimento, que é o teológico. E aí sim, o conhecimento teológico é essa inquietação que a humanidade tem sobre os conhecimentos divinos, que levam à criação, a Deus, às religiões. Então, nós temos conhecimento como a junção dessas 3 vertentes. E, além disso, a nossa última vertente, que é a teológica, que é a comprovação para todas as outras 3. No outro momento do nosso livro, nós vamos falar sobre a diferença das 2 palavras que levam o nome da disciplina. É metodologia científica. E aí nós precisamos entender o que é método, e nesse método nós temos implícita a palavra técnica. Método é uma coisa, técnica é outra. Então, para deixar bastante claro, método é um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o seu objetivo, ou seja, são os conhecimentos válidos e verdadeiros, traçados num caminho a ser seguido, detectando os erros ou auxiliando as comprovações e decisões científicas. Então, para entender, método é todo o caminho que você vai pesquisar. Quais são os passos que você vai fazer para chegar ao objetivo pretendido nessa sua pesquisa? Então, método é como você vai fazer alguma coisa. E o que seria técnica? Nós temos uma definição de que técnica é o conjunto de procedimentos ligado a uma arte ou a uma ciência. Então, se método são os caminhos, a técnica é como você pretende fazer todos esses caminhos. Imagine que você escolheu fazer uma pesquisa. E para isso você precisa definir se essa pesquisa vai ser uma pesquisa de campo, uma pesquisa teórica. Tudo isso são os métodos. E as técnicas é como você vai fazer essa pesquisa de campo. Você vai aplicar um questionário, vai fazer uma entrevista. Então, método são as etapas do seu processo de pesquisa, e técnica, como todas essas etapas serão aplicadas. Acredito que ficou bastante claro para vocês. Ainda na nossa primeira unidade, nós vamos definir o que é você fazer uma boa leitura. Já que nós estamos falando de conceitos nessa unidade, que você precisa conhecer a parte científica, teórica, todo bom pesquisador é um bom leitor, ou melhor, um excelente leitor. Então, para que você seja um bom leitor, você precisa conseguir construir um diálogo com os textos que estão sendo lidos.
tanto um diálogo com aquilo que o autor está escrevendo, como um diálogo com aquele conhecimento de mundo que você já tem sobre essa teoria pesquisada. E aí nós podemos dizer, então, que existe uma relação dialógica entre o autor do texto e o leitor do texto, pois é preciso ter uma interação entre quem está lendo e aquilo que está sendo escrito. Lembrando que todo autor, por mais que ele tente ser impessoal em seu texto, sempre terão marcas dentro do texto para levar você, leitor, a respostas que ele quer dentro do texto. Ou seja, a interpretação nunca é uma interpretação individual, apenas de quem está lendo. Ela depende também das marcas textuais do autor. E outro momento agora é falar sobre as etapas dessa leitura. Como você pode construir uma leitura eficiente, uma leitura eficaz para a sua pesquisa e elaboração dos seus projetos. Então, nós temos 4 etapas: a decodificação, a compreensão, interpretação e a retenção. O que significa isso? Que decodificar é você conhecer o código que está escrito no seu texto, conseguir ler e compreender as informações que estão ali. Essa compreensão já seria a segunda etapa. Você decodificou aquele código. Então, tem uma palavra escrita em língua portuguesa. Você conhece a língua portuguesa, teve a compreensão. Você já foi para a segunda etapa. Só que, além de compreender, é preciso interpretar o que foi escrito. E a interpretação é entender as entrelinhas, os subentendidos, os pressupostos, todas as informações que estão ali no texto. Interpretar não é fazer juízo de valor, é apenas compreender o que o autor colocou de informação no texto. E a retenção é você unir essas 3 primeiras etapas e conseguir refletir sobre tudo aquilo que foi lido e foi compreendido. Então, a retenção, ela é a última etapa de um processo de leitura. Para reter o conhecimento, é preciso que as outras 3 etapas tenham sido bem feitas, bem elaboradas. E dentro do processo de leitura, nós temos os níveis de leitura. E eles é que definem quando nós temos um bom ou um mau leitor. Nós temos o nível de leitura superficial, o nível de leitura adequada e um nível de leitura complexa. O que é a leitura superficial? É a leitura que normalmente é feita com pressa, sem uma observação clara das informações que estão ali. Nós podemos associar a leitura superficial ao que se chama de leitor analfabeto funcional. Ele lê normalmente por uma obrigação e passa rápido, batido, às vezes lê o início do texto, não lê o final do texto, lê só o final, não lê o meio, então ele não tem uma compreensão única de todo esse texto, de toda essa informação. Ele não consegue tirar aquelas 4 etapas que nós tivemos ali. Ele não consegue decodificar, compreender, interpretar e reter. Às vezes ele apenas só decodifica, mas as outras 3 que são importantíssimas para aquisição de conhecimento, o leitor não consegue fazer. Então isso é uma leitura superficial. O que seria uma leitura adequada? A leitura adequada, ela parte de um pressuposto de que seja um leitor que tem hábito de leitura. Por quê? Porque esse leitor, ele vai se preocupar em seguir aquelas 3 etapas importantíssimas para poder adquirir o conhecimento, além da primeira etapa, que é decodificar. Então, ele vai fazer a leitura, ele vai compreender, ele vai voltar ao texto se for preciso. Às vezes tem uma primeira informação que ele ficou com uma dificuldade na compreensão dela. Ele precisa voltar, então ele vai voltar àquele texto lido anteriormente, ao parágrafo anterior. Isso significa uma leitura adequada. Ele vai conseguir compreender o que é que o autor do texto está pedindo. E aí nós vamos para outra parte, que é a leitura complexa. O que é a leitura complexa? É quando o leitor, além daquela interpretação do texto em si, objetiva, ele faz uma leitura que vai trazer para dentro do texto novas informações,
comparações com outros textos. E aí ela fica complexa porque pode ser que o leitor divague sobre as informações importantes que nós temos dentro do texto. Então, dentro dessa situação toda, nós temos a leitura como uma mola propulsora para um bom científico, para uma pessoa que tenha um bom conhecimento para trabalhar a disciplina de metodologia da pesquisa. Uma outra parte importante que nós temos, então, na nossa obra é a segunda unidade. O livro é composto por 3 e elas procuram seguir etapas que vão complementar a etapa anterior. Na segunda unidade, nós intitulamos como instrumentalização técnica e crítica para diferenciar os tipos de textos acadêmicos. Ela vai fazer uma ligação com a parte estrutural do texto, porque para quando se trabalha a metodologia da pesquisa, além de ser um bom leitor, é preciso que seja um bom escritor, para que o texto seja bem elaborado. Então nós vamos trabalhar aqui conceitos de textos, a forma desses textos, o que é preciso abordar em um texto ou em outro, o que são tipologias textuais acadêmicas e a importância delas. E o primeiro momento é você entender o que é leitura, qual é a concepção de leitura. E aí, para essa concepção de leitura, nós precisamos entender que a leitura tem uma importância fundamental, porque o escritor é aquele que compreende muito bem a sua própria leitura. E aí nós temos a escrita como uma inspiração. Por que ela é uma inspiração? Porque a pessoa gosta de escrever, ela escreve por prazer, por ter um gosto por aquilo que faz. Ou então, se ela não tem esse gosto, algo que nasceu com ela, que foi adquirido por gostar da escrita, pode ser uma escrita por consequência. O que é uma escrita por consequência? Por conta do trabalho, por conta de um aprendizado, às vezes um curso que essa pessoa fez e ela acabou se tornando uma escritora. Não necessariamente é por gosto, mas a consequência do trabalho, a consequência das situações de vida levou essa pessoa a escrever. Talvez você, acadêmico, possa estar vivenciando isso. Não é que você goste de escrever, mas por conta do trabalho, por conta de ser um pesquisador, você irá fazer uma pesquisa por consequência. E essa pesquisa por consequência vai levar você à escrita por consequência. Você vai pesquisar por consequência do curso que faz e vai escrever por consequência desse mesmo curso. E aí nós temos a terceira concepção de escrita, que é a escrita por trabalho. Uma profissão bastante interessante voltada a isso é a profissão de professor. Normalmente os professores, eles são preparados para suas aulas, mas muitos acabam precisando escrever, porque tem relatórios para fazer, alguns têm livros, e aí nós vamos trabalhar a escrita por trabalho. Os jornalistas também são um exemplo dessa profissão, porque normalmente o jornalista ele se forma para ir para frente das câmeras e apresentar um jornal, uma reportagem, uma notícia. Mas por consequência disso e por trabalho, eles precisam elaborar textos. Então eles se tornam escritores por consequência do trabalho. Outra parte importante, já que nós estamos falando de escrita e de produção textual, é compreender que nos estudos da língua portuguesa nós trabalhamos com gêneros acadêmicos. O que é que são gêneros acadêmicos? São aqueles textos que vieram das tipologias textuais tradicionais que procuram descrever as informações, que procuram apresentar uma opinião sobre essas informações ou então contar histórias, fatos sobre um determinado assunto, um tema, um acontecimento. Para vocês acadêmicos, nós definimos 3 importantes produções textuais que vieram dos gêneros, que é a resenha, o resumo e o fichamento. Primeiro que nós vamos abordar é o resumo. O que é um resumo? Resumo é quando o leitor competente faz uma leitura do seu texto e consegue tirar desse texto as informações principais que estão nele, as ideias principais, aquelas que formam a unicidade de sentido dentro do texto.
O que seria uma resenha? É uma espécie de resumo, só que é um resumo um pouco mais complementar. Ou seja, na resenha, você vai prestar atenção nesse resumo que foi feito, primeiramente, porque o leitor faz a leitura, resume as ideias principais, porém, ele apresenta uma conclusão das informações que estão ali. Nesse texto já pode apresentar algumas opiniões, uma avaliação crítica do que é que o autor do texto original colocou ali. É um resumo da obra com uma interferência do leitor, apresentando o seu ponto de vista, sua opinião, dando sugestões para esse texto que foi resenhado. E o terceiro é o fichamento. O que é fichamento? É uma descrição mais técnica sobre o texto resenhado. Dentro do fichamento vai aparecer referência, um resuminho sobre as informações mais importantes, titulação, de quem é esse texto. Então pense assim, o resumo é tirar as informações principais do texto. A resenha, além de tirar essas informações principais, você, enquanto escritor, pode apresentar as suas opiniões. E o fichamento é fazer uma junção desse texto resenha, desse texto resumo, mais as informações técnicas sobre a obra. E isso facilita muito na hora de você elaborar a sua pesquisa, o seu projeto de pesquisa. E aí nós vamos partir, então, para a terceira unidade do livro, que é a unidade que vai trabalhar em si as técnicas de produção de um trabalho acadêmico. E aí nós chamamos de iniciação ao processo de pesquisa. Lembra que nós falamos que estudar a disciplina de metodologia científica é um processo? Então aqui nós vamos aprender este processo, quais são os métodos e as etapas para ele. No primeiro momento, precisamos definir o que é projeto de pesquisa. E aí você entenda que se é um projeto, é como um esboço para a sua pesquisa. Você vai montar um esqueleto da sua pesquisa final, que pode ser um artigo científico, pode ser uma monografia, uma dissertação, uma tese, mas antes de tudo isso ficar pronto, é preciso que se elabore tudo isso. E aí nós precisamos de um projeto de pesquisa. Nesse projeto de pesquisa, existem 3 tipos de elementos, que nós chamamos de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais são aqueles elementos que compõem o seu projeto, que nós definimos como a capa do projeto, a folha de rosto e o sumário. Ou seja, são informações técnicas sobre o projeto que será apresentado. Nós vamos então para a segunda parte, que são os elementos textuais do seu trabalho. E aí a maior parte seria a pesquisa em si sendo elaborada. Então nós temos a introdução, onde você vai apresentar por que você vai fazer essa pesquisa, o que é que você pretende apresentar, o que é que o leitor do seu trabalho vai encontrar ali. Aí vem a justificativa. O que é a justificativa? Qual é aquela informação que trouxe uma importância tão grande sobre esse conteúdo para você e te fez elaborar esse projeto? Então você tem 2 tipos de justificativa. Uma justificativa pessoal e uma justificativa acadêmica. Te chamou a atenção esse tema por 2 momentos. Algo que te instigou e algo que vai te levar ao resto dessa pesquisa. E nós temos também os objetivos. Já que algo te chamou a atenção, você tem um objetivo. Aonde é que você quer chegar com essa pesquisa? E para finalizar essa parte dos elementos textuais, nós temos a metodologia. A metodologia vai traçar os passos e as técnicas de que você vai precisar para a elaboração desse projeto. E por último, nós temos os elementos pós-textuais, que são as referências que você vai apresentar. Para que essas referências? Para mostrar para o seu leitor, para mostrar para o seu orientador, mostrar para a pessoa que vai ver o resultado final do seu projeto, de que você está validando todas as informações que estão ali. De onde é que você tirou toda essa parte, todo esse contexto,
para você montar o seu projeto de pesquisa? Os conceitos vieram de onde? Em qual material você se baseou e se fundamentou para elaborar o seu trabalho? Gostaria de agradecer a atenção de quem está assistindo essa videoaula para apresentação do livro. Vocês vão verificar que no livro nós temos bastante informações. Então, enquanto acadêmico, você precisa ler o seu texto de forma eficaz, de forma bastante minuciosa, para fazer uma boa reflexão do seu trabalho acadêmico e elaborá-lo de forma bastante eficaz.